Bom dia, nono ano, 24 de agosto de 2020. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Eu estou iniciando nossa gravação aqui, tá? Depois eu envio para vocês. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Galera, o objetivo da nossa aula hoje é continuar as explicações do conteúdo, dos conteúdos, né, do capítulo 8 da apostila 3. Na aula passada a gente destacou as principais regiões industrializadas da Europa. A gente vai para a Ásia hoje, né? Vamos circular nossos 3 continentes aí que a gente está destacando mais: Europa, Ásia e Oceania, beleza? Aqui nós temos nossos slides com as aulas, né? E aí a gente vai dando continuação aos nossos conteúdos aí, beleza? Esperar um pouquinho, tá chegando galera aqui, tá chegando gente, aumentando. Bem-vindo a todos, né? Quem tá chegando. Vamos lá, mais Júlia aqui vai chegando. Deixa eu aqui avançando aqui nos conteúdos. Vamos lá. Vamos lá recapitular o que a gente falou na aula passada, enquanto o pessoal chega, né, dá tempo da gente ir revendo. Nós mostramos que a Europa foi berço da revolução ou das primeiras revoluções industriais, principalmente a primeira, né? A Inglaterra, que promoveu a primeira revolução industrial, depois daquela distribuição espacial da indústria se espalhou para a Europa, Alemanha, França, Itália. Vimos também, gente, que hoje nós temos 4 potências industrializadas ali na Europa. A Alemanha como a maior e principal, seguida da França, depois Reino Unido e depois Itália, né? Nós fizemos um giro, mostramos que cada um com suas especificidades, né? E a gente percebeu aí particularidades. Vimos aqui, falamos sobre a Alemanha, né, que é a região mais industrializada. E atenção, que vai ter uma questão dessa na nossa atividade que eu mandei por último aí, depois eu falo por ela. O Vale do Ruhr, na Alemanha, é a principal região industrializada da Europa e da própria Alemanha, lógico, né? Então, o Vale do Ruhr fica justamente onde passa o Rio Reno. O Rio Reno ele corta as principais regiões industrializadas da Europa. Então tem uma questãozinha dessa maneira lá em avaliações para vocês, tá? Vimos também que a França, o segundo país mais industrializado da Europa, com regiões assim bem destacadas. Vimos os tecnopolos. Tecnopolos são áreas industrializadas, áreas industriais com uso de tecnologia ponta. Nós demarcamos aqui 3 tecnopolos na Europa, ó, Munique, nós temos Paris, e temos ali na Inglaterra também, Cambridge, né? Essas regiões que são tecnopolos, são áreas que utilizam tecnologia de mão de obra qualificada, elas se instalam próximo aos grandes centros de tecnologia, centros universitários. Citei aqui no Brasil um tecnopolo. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Júlia. Citei, sem problema, Eduardo. Citei aqui, no Brasil nós temos aqui um tecnopolo avançado, que é lá em Campinas, naquela região de Campinas ali. Nós temos um centro aeroespacial, um centro avançado de informática, biotecnologia. Então nós temos aqui no Brasil também, mas na Europa com mais força, né? Vimos aqui algumas marcas desses países aqui na Alemanha, na França. Fomos até lá na minha querida Itália, mostrei a travessia lá que eu fiz da Sicília para a região continental, o Estreito de Messina, né? Vocês se lembram? E eu até disse que o trem, né,
ele chega no porto, ele é dividido em compartimento, ele é inserido dentro de um porão do navio e o navio faz a travessia desse trem. 40 minutos. Aí chega aqui, ó, no outro lado, monta-se o trem de novo e ele segue o rumo para a Europa. Eu saí aqui, ó, da Sicília, fui parar na França. Mas beleza, vamos lá. Vamos continuar nossos conteúdos aí. Vamos avançar agora, né? A gente vai avançar lá para a Ásia. Não sei se eu tinha começado a falar da Ásia, né? Das principais regiões industrializadas. Começando com a China. China e Japão, os dois países mais industrializados lá do continente asiático. E a China é um dos maiores do mundo e o Japão o terceiro, né? Então nós temos duas potências aqui industriais no continente asiático. China, a maior dela. Hoje a China já produz mais do que os Estados Unidos, tá? em produção industrial. E nós temos o Japão, a terceira aglomeração industrial do mundo, né? Pega Estados Unidos, China e Japão. E aqui a China, tá vendo essa área aqui destacada, colorida, que a gente chama de ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. A China, pelo que vocês já devem ter estudado em história, ela inicia ela inicia a sua opção para o socialismo na década de 1950. A China foi por muitos séculos um império, uma monarquia. Na década de 1950, implanta-se um modelo de socialismo, uma república socialista, liderado por Mao Tse-tung, né? E é aí, a partir da década de 1970, que a China ela implanta no seu país dois sistemas socioeconômicos e políticos. A China é chamada um país, dois sistemas. Eu acho que vocês devem ter estudado isso com o Rubens no 8º ano, quando estudaram o continente asiático. Não, se não estudou, você já deve ter ouvido falar disso aí. Então, um país, dois sistemas, por quê? Porque a China, politicamente, ela mantém-se fechada. Ela mantém ainda o modelo socialista, o modelo socialista que tem um partido comunista que domina a política chinesa, porém a economia ela abriu na década de 70 para o modelo capitalismo, por isso que a gente chama China um país, dois sistemas. Politicamente adota o sistema socialista, economicamente o capitalista. Não é à toa que a China já é a segunda potência econômica do mundo. Se ela não tivesse escolhido essa opção, feito essa opção na década de 70, talvez a China não teria a força econômica que tem hoje, né? Porque o sistema socialista é um sistema fechado, centralizador, enquanto o modelo capitalista é um modelo que avança, disputa mercado, livre concorrência de mercado. Então a China, na década de 70, ela implantou aqui no leste do Pacífico zonas econômicas especiais. O objetivo foi o quê? Abrigar empresas vindas de fora ou de capital nacional, começar a produzir aqui. O que ela tinha de vantagem nessa região, essas áreas industriais? Mão de obra barata. A China é o país mais populoso do mundo e tem mão de obra barata, isso é muito atraente para uma empresa, lógico, né? Se eu sou dono de uma empresa, nos Estados Unidos eu pago $1.000 por meu funcionário, estou dando um exemplo, e na China eu pago 200, para mim que eu sou um empregador é melhor pagar mão de obra barata, né? Nem sempre isso acontece, mas muitas vezes isso é vantajoso. O governo também flexibiliza, as leis ambientais. Aqui você pode poluir à vontade. Lá, o governo também proíbe a criação de sindicatos contra empresas. Quer ver um exemplo? Na China, é proibido entrar de greve. O trabalhador não pode, o Estado não deixa, ele protege a empresa. Então, olha aqui, olha as vantagens que o Estado chinês dava às empresas que queriam se instalar aqui. Foi a partir de então que a China começa a explodir
sua produção industrial e hoje é uma das maiores potências industrializadas do mundo. Ó, algumas marcas aqui embaixo chinesa. Ah, e aquela marca Xing Ling? Xing Ling é coisa do passado. A China, por muito tempo, foi acusada de promover doping, né, produzir produtos abaixo do valor do mercado, de péssima qualidade, para derrubar seus concorrentes. E muitas vezes esses produtos vinham de forma com uma qualidade muito duvidosa. Então a gente até aqui, né, maldosamente nós batizamos o Xing Ling. Xing Ling quer dizer um produto chinês de péssima qualidade, mas isso não é bem mais assim, tá, gente? A China está mudando um pouquinho essa concepção que nós tínhamos de produto chinês. Produto chinês barato e de péssima qualidade. Hoje nós já temos produtos até baratos e caros, depende do produto, e com boa qualidade, tá? Então vamos lá. A China hoje já é a segunda potência econômica do mundo. Isso ela consegue, ela atinge essa condição principalmente quando ela abre sua economia para o capitalismo. Não esqueçam que eu falei para vocês, tá? A China ainda politicamente é um país muito fechado, autoritário, a população não vota lá, tá? A China ainda tem um modelo ditatorial, o Estado chinês é muito presente, muito centralizador. Porém, o que ele fez com sua economia? Ele viu que ele não estava crescendo num ritmo como os outros países estavam crescendo. Estrategicamente, o governo chinês, na década de 1970, abriu sua economia, começou a atrair capitais de fora, incentivar a implantação de indústrias privadas, e ela se deu bem com isso. Tá? O grave problema hoje chinês, eu diria para vocês, como professor de geografia, gente, é o autoritarismo político desse país. Infelizmente, nenhum cidadão chinês vota num presidente, a escolha é feita por Partido Comunista. A China não dá liberdade de expressão à sua população, controla informações. Isso é péssimo para quem vive no território chinês, é péssimo. Eu vou fazer até uma pergunta para vocês, nonos anos. Vocês gostariam de viver num país onde você não poderia votar para prefeito, para presidente, você não poderia, como trabalhador, reivindicar direitos trabalhistas? Vocês gostariam? Dá uma resposta aí, alguém. Não, Júlia não, Arthur não, muito menos eu, né? Eu acho que, apesar de a China ter alguns fatos positivos, ela peca muito na questão do autoritarismo. Muitas vezes a população ela é reprimida, ela não pode expressar a vontade da maioria, infelizmente. E quem muitas vezes decide é um grupo de políticos ligado a um único partido político. Na China só tem um partido político, que é o Partido Comunista. Tá? Ah, mas aqui no Brasil tem um monte, é uma bagunça. Sim, também tem um lado negativo de nós termos aqui um multipartidarismo político, mas nós vivemos uma democracia. Eu prefiro viver dessa forma. Então vamos lá para o Japa. O Japão é um exemplo de superação. Muitas vezes vocês já notaram como a gente tem uma autoestima baixa às vezes. Pô, eu me sinto tão para baixo, eu não tenho confiança em mim. Ah, eu sou pior do que o outro. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma característica do humano. E vocês jovens, muito mais ainda do que nós que temos uma idade mais avançada, nem tanto, mas temos, né? Por que isso que eu falo que o Japão é um exemplo de superação? O Japão, vamos falar na geografia, localizar o Japão. É um conjunto de ilhas isolado do mundo. Ele está lá no extremo leste do Oceano Pacífico. Para você chegar no Japão é longe. É longe, principalmente não de todos os lugares. Tem lugares que são mais próximos, mas quem vive, por exemplo, na Europa, quem vive aqui na América Latina, um local distante. E por muito tempo ali se desenvolveu uma cultura própria, particular.
A gente conhece o Japão hoje como um centro tecnológico, com educação avançada, né? Não é isso? Mas o Japão nem sempre foi assim. Em séculos passados, gente, esse território ele viveu isoladamente, desenvolveu uma cultura própria. Foi um país atrasado economicamente. Ali eles eram comandados por samurais, chefes guerreiros que comandavam um sistema feudal. No Japão, naquela época, tinha muito analfabeto, o Japão não tinha indústria, o Japão era agrário, era atrasado economicamente. Chega o século XIX, gente, o Japão começa a mudar de cara. O Japão sempre foi um sistema feudal, comandado por chefes guerreiros, vocês já ouviram falar dos samurais. Foi no século XIX, gente, que chegam aí, chega a monarquia no território japonês. É aí que chega a dinastia Meiji. A família Meiji vai promover uma mudança radical no território japonês a partir do século XIX. E é a partir do final do século XIX que o Japão muda de cara. Investe-se majoritariamente em educação, quase que se elimina o analfabetismo no Japão. A dinastia Meiji inicia um contato com as civilizações ocidentais, até então isolado, eles eram bastante isolados. Começa a industrialização do Japão, e é aí que chegam as primeiras Zaibatsus, esse nome esquisito aqui em japonês, Zaibatsus. Eu vou até escrever aqui no chat para vocês ver se entendem. Ó. Zaibatsu é um termo que significa família. O Estado japonês ele começou a incentivar as famílias a produzirem, a implantarem empresas, e começam a surgir as primeiras indústrias familiares ou empresas familiares no Japão no início do século XX. E elas tiveram o apoio do Estado, o apoio econômico e estrutural do Estado. E elas foram crescendo ao longo do século XX, se transformaram em gigantescos conglomerados. Olha os Zaibatsu aqui. Quem nunca ouviu falar dessa marca? Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Sony. Sabe o que significam essas palavras? Sobrenomes de famílias. Essas empresas surgiram no início do século XX, ao final do século XIX, como pequenas empresas familiares. Tiveram um apoio estrutural e econômico do Estado japonês. Elas cresceram e se formaram grandes empresas. Né? Khadija não pode participar da minha aula. Ok, beleza. Keila, depois você passa para Lila, para ela justificar a falta dela, tá? Lila, se você tiver aí, que eu não vi Lila entrando, Khadija, ela está no dentista, tá ok? Beleza, obrigado, Keila. Então vamos voltar aqui para Zaibatsu. Olha só, essas empresas são sobrenomes familiares que surgiram como pequenas empresas e hoje elas circulam o mundo todo. Olha o Japão, as marcas japonesas, como elas são conhecidas. E muitas delas são famílias que criaram pequenas empresas e se formaram gigantescas empresas que atuam hoje no mundo praticamente inteiro. Tá? Então, o Japão é um exemplo de superação. Por quê, gente? No seu território é um território que não tem riquezas, matérias-primas. O Japão precisa comprar petróleo, carvão mineral, minério de ferro, mas só que ele importa esses produtos e transforma em produtos de alto valor agregado tecnológico. Então, o Japão compra matéria-prima e vende produto de alta tecnologia. Outra superação, ela está encravada no meio de falhas geológicas. Terremotos, maremotos são constantes aqui. Outro fato aqui geográfico, isolamento. Ele é longe de grande parte dos grandes centros consumidores, mas com modernização no meio de infraestrutura marítima, aeroviária, ferroviária, ele supera todo esse tipo de deficiência aqui natural, né, e estrutural. É incrível a resposta
dos japoneses para o mundo. E, além disso, a gente não pode esquecer aquele grande massacre da Segunda Guerra Mundial, não é? O Japão perdeu a guerra junto com a Itália e a Alemanha, seu território foi parcialmente destruído, ele sofreu humilhações de guerra. Em 20, 30 anos, ocorre um milagre econômico japonês. O Japão sai das cinzas e se transforma no Eldorado econômico mundial. Em 30 anos, ele saiu de um país quase que totalmente destruído, quase, né? Não falei a palavra extrema, quase que totalmente destruído, para um Eldorado econômico mundial. Até o final do século XX, o Japão era a segunda economia mundial. Ele só perdeu o segundo posto para a China. Hoje, o Japão é a terceira economia mundial, apesar de não ter petróleo, minério de ferro, tem um monte de placas tectônicas lá, tufão, furacões, e o Japa, eles superam seus obstáculos. Isso é superação. Quem tem a autoestima baixa aí, lê um pouquinho sobre o Japão que vai ajudar muito, tá? É um exemplo para o mundo. Vamos lá. E além, lá na Ásia, tem um grupinho lá que você já deve ter ouvido falar. Quem já ouviu falar dos tigres asiáticos? Ah, tigres asiáticos. Eu já ouvi falar, professor, mas eu tenho uma dúvida. É um país? É uma unificação de país? Não. É um grupo de países do Sudeste e Leste asiáticos que se industrializaram de forma rápida a partir da década de 1970. Por que esse nome tigres asiáticos? Tigres eles são felinos, né? É um felino que é procedente dessa região da Ásia aqui, ó. E eles compararam esse felino, o tigre, ele é um animal ágil, feroz. Eles compararam a personalidade desse felino com o processo de industrialização desses 4 territórios. Foi de uma forma rápida e ágil. Então, eles receberam o apelido de tigres asiáticos. Essa associação da rápida industrialização, uma ágil industrialização, com a agilidade do felino tigre. Esses 4 territórios estão aqui, ó, no Sudeste e Leste asiático. Os 4 tradicionais tigres foram os primeiros tigres a se industrializarem. 2 são países aqui, ó. Um fica no Sudeste Asiático, Singapura. Esse país, ele só tem uma cidade. Olha o tamanho do pontinho dele aqui. Nessa escala ele nem aparece. Aqui é a Malásia. E esse pontinho no extremo sul da Malásia é um território independente chamado de Singapura. E esse país aqui, apesar de ser minúsculo, ele investiu amplamente em tecnologia e educação. O que ele faz? Se ele não tem matéria-prima, ele vai aqui no Oriente Médio, compra petróleo bruto, traz para cá, refina esse petróleo e vende os produtos derivados do petróleo para diversas regiões do mundo. Outro fator que é avançado nesse país aqui, a indústria naval. Aqui tem uma excelente infraestrutura de indústria naval que é modelo para o mundo. Vocês sabiam que aqui no Espírito Santo foi instalado o primeiro estaleiro naval em nosso estado, de uma indústria naval? A matriz dela vem de Singapura. Esse estaleiro está localizado lá em Barra do Riacho, em Aracruz. O nome dele é Jurong. Tá? Jurong é o primeiro estaleiro a ser implantado no Espírito Santo. E a sua matriz fica em Singapura. Na época que ele foi instalado, há 5 anos atrás, essa empresa ela selecionou vários estudantes do IFES no curso de portos, de eletroeletrônica, vários cursos do IFES, e contratou esses meninos, que estavam em fase final, levaram lá para a matriz, ficaram lá quase 1 ano, aprendendo, né, se aperfeiçoando, se qualificando, e voltaram empregados para cá e ganhando bem. Tá? Essa empresa aqui da Jurong é uma empresa ligada a Singapura.
Outro que é a mais forte é a Coreia do Sul. Coreia do Sul, esse território aqui, ó, a Coreia já foi só um país, a gente vai estudar isso depois. Ela foi dividida depois na Guerra Fria. E a Coreia do Sul foi outro país que era pobre, com índices de analfabetismo elevadíssimo. Ela começou a investir em educação, tecnologia, e hoje ela é um grande tigre, um grande país com um avanço tecnológico e, e, e industrial. Alguns produtos que vocês conhecem da, da Coreia do Sul, ó. Quem não conhece um LG, quem não conhece Samsung, Kia Automóvel, Hyundai Automóvel, são produtos marcas sul-coreanas, tá? E outros dois territórios, atenção que eu vou falar aqui, tá? São dois territórios com condições especiais da China. A China faz parte dos tigres asiáticos? Não. Pô, não estou entendendo, professor. Então, por que dois territórios chineses fazem? Porque tem dois territórios aqui que têm condições especiais. A China, ela tem o seu governo próprio, um sistema, um país, dois sistemas, a capital Pequim. Tem o território de Taiwan e Hong Kong que tem condições especiais aqui. Vamos começar com Taiwan. Taiwan é uma ilha que sempre pertenceu à China. E na década de 50, quando a China se tornou socialista, houve a Revolução Socialista, vários nacionalistas chineses fugiram do continente para essa ilha e implantaram aqui a China capitalista, na época Formosa, hoje mais conhecida como Taiwan. Só que nem a ONU e nem a China reconhecem esse território como um país independente. É uma província rebelde, ela tem uma condição especial. Ela pertence, o território pertence à China, porém a condição econômica, ela tem uma liberdade econômica. O outro é Hong Kong, um conjunto de ilhas que tem aqui no sudeste da China. Hong Kong, ele ficou sob domínio britânico por mais de um século. Em 1997, a Inglaterra, o Reino Unido, né, devolveu Hong Kong à China, mas ele criou uma condição para ele devolver esse território. Ele determinou que Hong Kong seria um território, um protetorado da China, porém teria a liberdade econômica. Se você for em Hong Kong hoje, ele tem sua própria moeda, tem uma economia autônoma. Então, essa parte que é da China, mas não economicamente a China tem autorização para interferir, faz parte dos tigres asiáticos. Então, são dois países, ó, Singapura e Coreia do Sul, e dois territórios com condições econômicas especiais. Pertencem à China, mas têm condições especiais. Taiwan e Hong Kong. Tá? Depois, a gente, quando for estudar na próxima apostila, a gente vai estudar a condição política da China. Vocês vão entender isso melhor do que eu estou falando. Tá? Existem alguns territórios no mundo com condições especiais. Aqui no Brasil, não. Mas em alguns países, poucos, existem também. Se esses se industrializaram na década de 70, os novos tigres asiáticos, ó, tem uma questão dessa na natividade de vocês, tá? Eles vêm se industrializar na década de 90, desculpa, né? Tailândia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Indonésia, eles são chamados de novos tigres asiáticos. Os tradicionais tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos aqui. Eles têm em comum uma característica econômica, são plataformas de exportações. O que são as plataformas de exportações? São áreas que se industrializaram e exportam seus produtos industrializados. Tá? Isso ajuda muito a economia desses países aqui. Então, os tradicionais tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Tá? Os tradicionais se industrializaram primeiramente na década de 70 e os novos tigres na década de 90, entendeu? Tem aqueles tradicionais primeiros e depois os novos tigres.
Lembrando também, o nome, o termo tigres asiáticos é a forma de industrialização rápida e ágil desses territórios que foram comparados aos tigres, que são felinos nativos dessa região aqui. Beleza? Entendido aí? Vamos seguir? Alguma pergunta para mim? Beleza, vamos lá. Israel. Se lembra que eu falei que Israel na agricultura é uma potência? Na indústria também, gente. Israel ele tem um avanço tecnológico enorme dentro do Oriente Médio, é o país mais industrializado. Lembrando, o Oriente Médio, aquela parte do sudoeste da Ásia, é o país desenvolvido socioeconomicamente, tá? Um dos poucos no continente asiático, junto com o Japão, né? Coreia do Sul, China ainda é emergente, a China, lógico, é mais forte economicamente, mas tem alguns problemas sociais a serem resolvidos. Israel não. Israel já tem uma condição econômica, socioeconômica melhor do que a China, tá? Lembrando bem dos kibbutzim, né? Forma coletiva e comunitária de cooperativas agrícolas e industriais também, tá? A Rússia também é um país forte de industrialização na Ásia. Não vamos esquecer da Rússia, que é um país que abandonou o modelo socialista, fazia parte da antiga União Soviética, mas herdou da União Soviética uma infraestrutura industrial muito grande. Aqui, ó, tá vendo onde está minha seta aqui, gente? Um dos sonhos que eu tenho como geógrafo é esse aí, um dos sonhos. É percorrer a maior ferrovia do mundo, a Transiberiana, ó. Ela sai lá de Moscou, ó. Olha a seta, meu curso onde está. Vai parar lá em Vladivostok, no extremo leste da Ásia. É a maior ferrovia do mundo. E essa ferrovia, ela corta as regiões mais industrializadas da Rússia, com exceção dessa parte aqui leste, tá? As regiões mais industrializadas da Rússia estão no lado europeu, a proximidade com o mercado europeu. Ó. Moscou está na parte europeia da Rússia, tá? E essas regiões aqui industrializadas também. A parte asiática, repare como é menos industrializada. Questão de vocês aí, atenção. Rússia é um país eurasiático. Tem territórios na Europa e na Ásia. A parte europeia é muito mais industrializada do que a parte asiática, tá? Tem essas condições aqui que a Rússia. O mercado consumidor europeu é forte, então vamos ficar mais próximo da Europa para exportar. A indústria petroquímica é muito forte. A indústria ligada ao gás natural exporta muito gás natural, minérios, petróleo para o leste e Europa Ocidental, tá? E aqui mostra um país muito forte em indústria dentro do território asiático. Lembrando que a Rússia é um país que tem terras na Europa e na Ásia. Outro país industrializado é a Índia. A Índia hoje ela cresce acima do padrão dos países desenvolvidos, mas a Índia ela tem um problema seríssimo, a concentração de riqueza da sua população. A minoria lá é muito rica, enquanto a maioria é pobre, padrão de nível assim, muito baixo. Tá? Então as desigualdades econômicas na Índia muito forte. E a Índia tem um grande ela é um grande centro de informática. Vocês sabiam, junto com os Estados Unidos, a Índia tem o maior poder e domínio de tecnologia na informática no mundo. Bangalore é chamada de Vale do Silício da Índia, tá? O Vale do Silício é aquela região. Eu mandei o vídeo para vocês, não mandei? Documentário, Vale do Silício. Então, seria o Vale do Silício indiano. Lá no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, tem a Microsoft, tem a Apple, né? tem o Windows. São centros
tecnológicos ligados à informática. A Índia também é um grande centro e domínio de informática no mundo. E os tecnopolos espalhados ali no Japão, aqui ó, no Bangalore tem um tecnopolo de informática muito forte. No Japão, nos arredores de Tóquio, nós temos os tecnopolos ligados principalmente à indústria robótica. A indústria robótica no Japão é muito forte, tá? A China já está chegando junto lá, mas o Japão ainda mantém a hegemonia, o domínio desse tipo de produção, tá? E além de Israel também, que tem uns tecnopolos importantíssimos, tá? Então, ó, regiões industrializadas na Ásia, muito atento a isso, tá? A Ásia hoje, quem a gente pode destacar como países desenvolvidos socioeconomicamente? Japão e Israel. E a Coreia do Sul está chegando a essa condição aí. A China, gente, por favor, cuidado, ainda ela não tem uma classificação de país desenvolvido socioeconomicamente. Quando a gente fala de economia, lógico, né? Ela tem uma força econômica, já está superando os Estados Unidos. Mas quando vai a população, a gente tem que lembrar daqueles detalhes. Muita mão de obra barata, o Estado autoritário, interventor, baixa padrão de vida de grande parte da população chinesa. É isso que está emperrando ainda o desenvolvimento socioeconômico, principalmente social da China. Tá? O Japão já tem um grau de qualidade, uma qualidade de vida da sua população espetacular. Israel também, Coreia do Sul já está chegando a esse nível, a China ainda não. Falta ajeitar esse déficit aí para ela se tornar um país classificado como desenvolvido socioeconômico. Cuidado em nono ano, cuidado com aquelas pegadinhas malditas que alguns de vocês caem. Uma prova, por exemplo, de um IFES, vamos supor, são considerados países desenvolvidos socioeconomicamente. Aí está lá, Japão, Estados Unidos e China. A maioria de vocês vai botar isso como correto. China não. Infelizmente, a condição social da China ainda não tem um padrão satisfatório para você classificar como um país avançado socialmente. Faltam algumas coisas a serem ajustadas ali. Beleza, galera? Né? Vamos ver o que tem mais aqui. Os blocos econômicos. Vocês já ouviram falar de blocos econômicos, né? Os blocos econômicos são mercados regionais que surgem com integração econômica e política de países vizinhos. Nós temos alguns blocos econômicos que a gente vai identificar. Porém, para se criar um bloco econômico, você tem que criar etapas. Depois do avanço do processo de globalização, a economia está mais integrada, globalizada. Então criou-se esses mercados regionais. Um país sozinho hoje ele tem dificuldade de se manter como um país que exporta, que importa, que tem relações comerciais, que garanta um bom bem-estar para a sua população. Então ele tem que se integrar. E essas etapas de integração dos blocos econômicos, elas são 4. A zona de livre comércio. Quando você exporta um produto ou um produto chega no seu território, você tem que ter, o país tem que ter um controle sanitário, um controle fiscal, né? Ele tem a formação dos blocos econômicos, eu posso colocar que é uma característica da globalização, com certeza, Eduarda. Sabe por quê? Antes do avanço da globalização, Eduarda, nós tínhamos aqui mercados mais locais, regionalizados. Com o avanço da globalização, o mundo se integrou com comunicação, internet, transporte. Então, a economia ela ficou mais globalizada, mais competitiva. E com o avanço da globalização, surgiram também
os blocos econômicos. Os países, mercado, que seriam mercados regionais, tá, Eduarda? Blocos econômicos são mercados regionais. Por exemplo, o Mercosul tem um mercado integrado entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Você vai lá na Europa, mercados integrados entre, por exemplo, Itália, França, Espanha, Portugal, Grécia, 27 países. Você vai aqui no NAFTA, na América do Norte, tem Estados Unidos, Canadá, México. Então é uma tendência mundial. Por que surgiram os blocos econômicos, gente? Devido a esses países manterem garantir um mercado regional e depois partir para o global. Então, a criação de mercados regionais, Eduardo, em nonos anos, foi mais para garantir mercado. Como assim? O Brasil se integrou ao mercado da Argentina, Paraguai e Uruguai. O que eles fazem? Antes de comprarem fora, eles vão e priorizam os mercados desses 4 países. Então, garante um mercado entre eles. Depois se compete lá fora, lógico. A Europa fez isso, a Ásia fez isso, né? Eu vou hoje parar por aqui, porque não vai dar tempo de eu falar de blocos econômicos totalmente, porque tem aqui, eu só estou dando uma prévia de que são mercados regionais, tá vendo? Nós temos aqui esses blocos econômicos, eu vou deixar para falar na próxima aula. Aí, o que eu quero que vocês entendam? Na próxima aula eu explico essas etapas de integração, o que é uma zona de livre comércio, o que é uma união aduaneira, mercado comum, tá? Aí depois a gente entrar em alguns blocos que a gente conhece, principalmente destacar Mercosul, União Europeia, a PEC, os blocos econômicos que tem na Europa e na Ásia. Eu vou falar do Mercosul também, que é bom a gente entender um pouco da nossa realidade aqui. Então, eu vou ficando por aqui, eu só vou perguntar se alguém tem dúvida do que eu expliquei hoje, das regiões industrializadas na Ásia, principalmente, né? Aquela passada da Europa. E na aula que vem a gente vai finalizar o capítulo 4, amanhã, né? Capítulo 8, desculpa, que são os blocos econômicos. Galera, um recadinho para vocês aí. Tem 2 atividades agendadas no portal educacional, tá? Uma em atividades, outra em avaliações. Uma já começou dia 19, vai até o dia 28, sexta-feira agora. A outra começa hoje. Eu mudei o horário, estava lá para 20 horas, vai começar meio-dia. Já está aberto e vai até o dia 1º de setembro. Todas essas 2 atividades vão estar incorporadas às notas do 2º trimestre, junto com as outras que a gente já fez. Beleza? Alguma pergunta, dúvida? Eu vou desligar aqui. Acabar com